Se você é uma pessoa que anda na regra, dificilmente vai ter um hábito. Capítulo 7. Novos hábitos. Para começar algo novo, é preciso deixar algo velho para trás. Sabe do que vamos falar agora? Sobre como criar novos hábitos. Essa criação de novos hábitos é o que diferencia um ser humano de um animal. Isto é, o que diferencia um porco de um homem é a capacidade de gerar ou de abandonar hábitos. Hábitos são atos repetidamente disciplinados. Depois de certo período, o que acontece? Seu ato é instalado como hábito. Então, eu preciso repeti-lo de forma disciplinar. Depois dessa disciplina inicial, não precisamos mais dela, pois o hábito já se instalou. É assim, vou lhe explicar. Você precisa aprender como parir esse hábito. Vamos pensar no ato sexual, porque você gosta disso e eu também gosto, porque isso é bom demais. O hábito precisa ser fecundado primeiro. É aquela emoção inicial de fazer alguma coisa, é o ato sexual. Depois disso, o sêmen passa para o útero e vai acontecendo o que você já sabe. Algumas pessoas abortam o hábito ainda pequeno, um feto. Por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem esperar o neném nascer. Então, você tem que nutrir, cuidar, fazer carinho e esperar 9 meses, ou seja, cada hábito tem um tempo. Por exemplo, na gestão, na gestação do burro, a mãe fica 14 meses com ele na barriga. O ser humano, 9. Cada um tem o seu time para ser parido, para vir ao mundo. E o que as pessoas mais fazem? Elas querem que as coisas simplesmente aconteçam do nada e já saia um neném chorando. Não é assim. Você vai cuidar e depois o neném vai nascer. Tem como soltar um neném assim? Não tem. Primeiro você tem que dar de mamar, depois papinha, depois picanha e então você solta para o mundo. O que é um hábito verdadeiro? É quando o neném está solto. O hábito verdadeiro é um neném que já anda e que faz tudo. Ele já cresceu, virou um menino, depois de adolescente e agora é um adulto. É nessa hora que o hábito é hábito mesmo. Existe um processo para isso. Você fala, gostei desse exemplo. É o mesmo exemplo da semeadura, do espermatozoide e do sêmen. Presta atenção. Sêmen significa semente. Você acredita? É a mesma coisa. Tudo tem seu tempo e sua ocasião. Seu time de resposta está intimamente ligado à espécie. O que são hábitos? São ciclos repetidos para disciplinar atos que viram hábitos. Os hábitos não precisam mais de disciplina. O que você precisa aprender? Precisa aprender que existe uma diferença entre princípio e regra. Se você é uma pessoa que anda na regra, dificilmente vai ter um hábito. Se você instala um princípio, rapidamente isso vira um hábito. Existem 3 tipos de hábitos e para cada tipo de hábito temos 3 datas diferentes. São eles os hábitos simples, os medianos e os complexos. Para o hábito simples ser transformado, você precisa de 7 dias. Por exemplo, em 7 dias você muda seu hábito de tomar café com açúcar. Uma dica para você que quer investir no seu pior ano, corte o açúcar. O açúcar está deixando seu corpo horrível, pois não tem resultado nem malhando. Para o hábito mediano, são necessários 21 dias. Por exemplo, a pessoa sempre se empolga no começo da caminhada, mas se ela não vencer esses 21 dias, ela não vai dar conta nem de caminhar, nem de ir à academia.
Para hábitos complexos, são necessários 40 dias, porque hábitos complexos precisam ser validados todos os dias. Que hábitos são esses? Para parar de fazer fofoca, de consumir cocaína, pornografia, entre outros, esses são coisas que precisam ser validadas diariamente. Deu para entender? Contudo, a maior parte dos hábitos precisa de 66 dias para gerar autoridade. Lembra-se da autoridade que falei lá atrás? O hábito precisa ter uma validação de autoridade. Saber que realmente você está praticando. O seu cérebro conhece, ele sabe que você fala as coisas e não cumpre. E isso gera uma briga. No entanto, se você vence essa barreira, consegue validar essa autoridade e então já era. É só ficar voltando nos ciclos pelos quais você passa. E essa data de validação é ultrapassada com sucesso. Se você investir nos hábitos, sua vida vai ser transformada. Agora, você vai começar a anotar uma coisa para a sua tarefa. Quero que você escolha 7 hábitos antigos para você abandonar e 7 hábitos novos que você vai adquirir. O que vai acontecer? Vai dar 14 hábitos de diferença. Não coloque hábitos conectados, por exemplo, abandonar o refrigerante e beber água. Coloque coisas que não têm conexão. No fim, haverão 14 coisas novas acontecendo. O abandono é a instalação de algo novo. Em um dia desses, eu estava administrando o método IP na Alemanha e me perguntaram quantos hábitos eu havia mudado nos últimos anos. Fui contar e deu mais de 50. Cortei o açúcar, cortei a pornografia, cortei a televisão, comecei a ir à academia todos os dias, cortei fofoca, entre outros. Imagina quanta coisa você tem que cortar para ganhar energia e canalizá-la em seu propósito de vida? Sabe o que vai acontecer? Vai ser dolorido este ano. Todo ano você faz muitos planos e não realiza nenhum. Todo ano você quer malhar e não malha. Sabe por quê? Porque você não põe regra. Está aí o segredo, regra versus princípio. Por que o livro de Salomão nunca passa? Já passaram milênios e o livro continua atual. Por quê? Porque ele não é um livro de regras, é um livro de princípios. Nesse livro não tem vá fazer medicina, mas tem aquele que é diligente, vai prosperar com o trabalho das suas mãos. É diferente. Isso é princípio. Também está escrito que você amar a sabedoria vai ter riqueza e honra. E isso não é uma regra, é princípio. Princípio é pilar. Quanto regra é telhado. Não ponha telhado sem ter pilar, sem ter construção. Você ouviu o que eu falei? Se você não entendeu, releia, pois é muito importante entender a diferença entre regra e princípio. Vamos pensar aqui. Você está bebendo refrigerante? Se você não abandonar esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai se matar antes da hora. E o seu agora sempre estará comprometido, pois você vai estar gastando energia com algo que não era para você estar gastando. Você entendeu? Não gaste energia com coisas que não é do seu propósito. Eu sei que vai ser chato no começo, e eu me lembro do quanto eu fiquei chato. Mas quem vai achá-lo chato é só quem não sabe se libertar. Então fique em paz, sacou? Tem um hábito desencadeador que eu quero lhe passar. E eu faço há 4 anos.
Banho natural. Eu moro em Goiás e as pessoas daqui são frescas também. Elas falam: Meu Deus, não tem coragem. Quando eu vou para São Paulo e para a Alemanha, os alunos falam a mesma coisa. Na Suíça, lá, sim, a água é gelada. No resto do mundo, não é. As pessoas gostam de dar desculpas em todos os lugares. Pode ser em Goiás, São Paulo, Alemanha, Suíça, mas vou lhe contar uma coisa: eu sou aquele que parou de dar desculpas. Sabe o que é uma desculpa? Anota aí. Desculpa é uma mentira gourmet que eu tento dar para os outros, mas isso não cola com ninguém, nem comigo. Então por que você fica fazendo isso? Chega de história triste. Qual é a sua desculpinha? Pare com isso. Esta aí uma tarefa para você. Não vai ser o pior ano da sua vida. Então, vá para a água normal, natural. Você é fresco? Se você não for, você vai. É para ser o pior ano da sua vida ou não? Tem 4 anos que eu não ligo o chuveiro. Houve apenas 2 vezes que eu tive contato com água quente, que foi num resort chamado Pousada do Rio Quente, onde a água é naturalmente quente. Eu não tomo banho com água quente. Sabe por quê? Além da água natural ter 13 benefícios, isso faz parte da minha rotina, do meu boot cerebral diário. E eu ensino isso no método IP. E já lhe digo, caia para dentro e faça. Larga de ser fresco. Você quer mudar seus hábitos? Você quer ser diferente de um porco? Mude seus hábitos. Você sabe beber, você bebe muita cerveja? Beba menos. Você fala da vida dos outros? Pare de falar. Você mexe com pornografia? Pare. Tem coisas que são muito boas e você precisa só diminuir a frequência. Tem coisas que precisam ser cortadas. A maioria dos vícios que você vai abandonar é de coisas que você tem que cortar e não diminuir. Se você não tem liderança sobre a bebida, corte-a. Pronto, e acabou. Faça o seguinte: leia as recomendações e faça as tarefas. Que tem as instruções todinhas. Coloque em sua geladeira e o pau vai quebrar. Fechou? Espero que você tenha gostado deste capítulo. Imagino que você só vai gostar se tiver resultados, mas você só vai ter resultados se fizer as tarefas. Este é o pior ano da sua vida, então vá cuidar dela, porque você não vai ter outro destes e você vai sentir falta dele. Tarefa. Tarefa número 1. Insira abaixo 7 hábitos que você precisa abandonar. Tarefa número 2. Insira novos hábitos para serem repetidos durante o período abaixo, de acordo com a complexidade de cada hábito. Hábito simples, repetir durante 7 dias. Hábitos medianos, repetir durante 21 dias. Hábitos complexos, repetir durante 40 dias. Você perde o autogoverno reagindo da mesma forma que uma criança pequena age. Capítulo 8. O autogoverno. Você sabe quem é que manda? E aí, como você está? Está fazendo suas tarefas? Que bom que você está fazendo. Se não vai adiantar absolutamente nada. Este capítulo é sobre autogoverno. Você sabe qual o maior ato de liderança que existe no mundo? O de liderar a si mesmo. Esse é o maior ato de liderança do mundo. Você está pronto para começar o autogoverno? Autogoverno, autogovernar-se é conhecer a si mesmo, governar o seu próprio corpo. Todos os dias eu levo e busco meus filhos na escola. E em certo dia, na hora de ir embora, meu filho começou uma brincadeira. Balançava a cabeça e gritava: "Ah!" Essas maluquices de criança, sabe? É muito legal que a criança sabe fazer isso muito bem.
Só sei que, com isso, ele parou de me ouvir. Tentei chamá-lo, mas ele perdeu a audição. Perdeu também o contato visual porque estava com a cabeça para cima. Com tudo isso, ele perdeu o norte. E o que aconteceu? Ele caiu em uma mureta, pranchou as costas no chão. Você perde o autogoverno reagindo da mesma forma que uma criança pequena age. Quando você para de ouvir, para de enxergar, perde o norte, na perda de norte, você perde o rumo. Seus resultados e algumas perdem até a própria vida. O que você tem que aprender com o autogoverno? O autogoverno é o controle sobre si mesmo. Lá em Provérbios está escrito: melhor é o homem que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. Significa que o homem que governa a si próprio é mais valente que aquele que toma uma cidade. Ou seja, um país em guerra no contexto de Provérbios. Você sabe por que existem os líderes? Este livro não é de liderança. É só para abrir a sua mente. Só existe líder porque você não faz o que precisa ser feito. Então, você precisa de alguém para mandar em você. Você precisa disso? Você já não aprendeu? Aprenda a cuidar da sua vida. Você não precisa disso. Por que autogoverno? Porque senão você não vai ter disciplina. Você acabou de aprender sobre hábitos e como você não sabia como gerá-los. Ou vou lhe mostrar o que vem antes deles. Mas por que aprender o que vem antes e depois? Porque primeiro você ouve uma coisa comum para depois destravar o que não é comum. Vamos lá. O autogoverno é autodisciplina, que gera força de vontade. Então, autogoverno é igual disciplina, que é igual força de vontade. Quais são as três coisas que quebram a força de vontade? As coisas que você fala, as coisas que você come e os impulsos sexuais. Como você está com essas três coisas, comer é tanto com o alimento que você coloca na boca, quanto com o que passa pelos seus olhos e ouvidos. Você se alimenta com todos os seus canais. Está ouvindo coisas baixas demais? Lá na palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Sua boca é um alimento também, porque quando você fala algo que também é um canal, seu ouvido também ouve. Cuidado, viu? Não seja você que fale mal de você, nem dos outros. Então, são três coisas para aumentar sua força de vontade, que é autodisciplina e as coisas que você fala contam em dobro. Porque, além de você falar e afetar os outros, afeta seu cérebro de volta, porque você tem um feedback. O ouvido é um feedback. As coisas que você come, come pela boca, ouvidos e olhos. Agora vou falar um pouco sobre os impulsos sexuais para você entender. Os impulsos sexuais são a parte hidráulica, sua água do corpo. Quando você ouve a primeira vez em uma conversa a palavra sexo, você já pensa na genitália, que é o órgão sexual. Sexo, no entanto, não é o órgão. Não é a fricção da vagina e o pênis. Isso é só a torneira do sistema hidráulico. Seu cérebro é uma caixa d'água. E é essas águas que vai sendo irrigada para o corpo. Quando você sabe canalizar seus impulsos sexuais, você é uma pessoa com a energia diferente, com um brilho no olhar diferente. E por consequência, as pessoas o acham interessante. Quando você gasta energia com pornografia, quando gasta com infidelidade ou com coisas que não tem nada a ver, sua energia cai, vai lá para o chão. Você vira um lixo. Por que o autogoverno? Por que estou falando sobre isso? Porque se você não se controlar, você vai fazer doidura.
não está bom na sua casa. Alguém no serviço é melhor e você quer ficar com essa pessoa. Você está doido? Pablo, você é a favor de que cada pessoa case com apenas uma pessoa? Para casar com duas, você não dá conta nem de uma. Você não tem inteligência emocional para gerir um relacionamento com duas pessoas, apenas com uma. Cada um com um. Mas eu não acredito nisso que você está falando. Se você não acredita, escreva seu livro, que eu vou lê-lo, para ver se faz algum sentido. Está dando resultado? Na realidade, está dando um resultado satisfatório? Se tiver, me conta. Vou falar uma coisa para você. Eu sou um homem de uma mulher só. Só namorei uma, casei só com uma e só transei com uma mulher na minha vida inteira. Sabe o que eu espero? Que isso continue pelo resto da minha vida. Por quê? Porque ninguém tem esse tanto de energia para gastar com os outros. Por que você está falando isso, Pablo? Porque se eu controlar as coisas que saem da minha boca, se eu controlar as coisas que estou comendo e se eu controlar meus impulsos, eu viro o Jaspion. Você quer virar o Jaspion? Eu falei que ia ser o pior ano da sua vida, né? Sei que não são todos que já transaram com 20, mas vocês que sim, o que ganharam com isso? Vocês ganharam um monte de laço de alma. O autogoverno é você não andar induzido pela torneira do sistema hidráulico. Não dou conta, eu preciso fazer. Então canalize essa energia. Canalizar que jeito? Canalizar da forma correta. Seus pensamentos para você virar uma pessoa brilhante na fala e em outras coisas que você for fazer. Gaste a energia desses impulsos para você escrever, dar boas palestras e se conectar em reuniões, ser promovidos, abrir sua empresa. Energia vazada é aquela drenada em que coisas que não têm absolutamente nada a ver. Você está entendendo o que estou falando? Autogoverno é o auto de liderar a si mesmo. Lembre-se de que lhe falei do ato de que desencadeia dor, que eu tomo banho na água natural, que a água fria ou gelada depende do lugar. Só o autogoverno faz você fazer isso, só o autogoverno. O autogoverno vai ser, no final das contas, a autodisciplina que gera força de vontade. Então, vai ter uma tarefa aqui para você medir a pontuação. O que está impactando sua vida e o que você pode fazer para resolver isso. Autogoverno é governar a si mesmo. Você está pronto para isso? Este sim é o pior ano. Por que o pior ano? Porque você vai gastar muita energia para mudar. Vai ser o pior ano de todos. Só que você vai ver que os que vão vir depois desse. Fique em paz, continue fazendo as tarefas. Os capítulos são curtos porque não precisa de blá blá blá, não precisa de gordura. Nós vamos direto ao ponto. E é isso que interessa. Tarefa: autogoverno, autodisciplina, força de vontade. Três coisas que quebram sua força de vontade são as coisas que você fala, as coisas que você come e os impulsos sexuais. Atividade 1. Para instaurar um novo hábito, você precisa primeiramente aprender a dominar sua força de vontade. Por isso, pontue de 0 a 10 cada uma das áreas e produza uma tarefa para melhorar sua nota em cada área. Coisas que você fala, tarefa. Coisas que você come, tarefa. Impulsos sexuais, tarefa. Atividade número 2. Descreva abaixo o que você entendeu sobre autogoverno e transborde na vida de pelo menos uma pessoa. O sucesso é a soma dos seus fracassos.
capítulo 9. Drives mentais. Suas crenças limitam seus resultados. Agora você vai falar de como mudar a sua mentalidade. Os drives mentais. Você sabe o que são os drives mentais? Anote. Drives mentais são as respostas imediatas do cérebro. Você vai ter uma tarefa ao final deste capítulo. Anote-a e repita todos os dias. Eu vou compartilhar 5 drives mentais com você, que, como eu disse, são respostas imediatas. Mas antes, vou lhe contar uma história. Se eu tenho uma impressora HP e eu tenho que instalar ela com um CD, tem que ser com o CD próprio dela. Se eu usar outro CD, vai funcionar? Não. Isto é você. Você quer ser rico, mas tem o drive da pobreza e da improdutividade. O que vai acontecer? Nada. Você entendeu o que eu falei? Absolutamente nada vai acontecer. Então, esta aqui uma dica poderosa para pare de colocar drive para ter um resultado que não tem nada a ver com ele. Drive errado produz resultado errado. Eu vou soltar 5 drives aqui e quero que você anote para você ir fazendo e relembrar depois. O primeiro drive é o mais poderoso que eu uso. Eu nunca perco em algo. Ou eu vou ganhar ou eu vou aprender. Se a sua vontade de aprender for maior que a de ganhar, você vai vencer na vida. Qual drive você vai anotar? Eu nunca perco. Ou é ganhar ou aprender. O que significa isso? Que eu estou em constante aprendizado. Por exemplo, você emprestou um dinheiro, 10 mil reais, e a pessoa não lhe pagou. Você perdeu os 10 mil? Claro que não. Você aprendeu a não ser otário, a não emprestar dinheiro, porque você não é banco. Você era otário, aprendeu a não ser. E está tudo resolvido. Só lhe custou 10 mil reais, mas você aprendeu, sacou? Segundo drive mental, anote aí. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O que é drive mental? É uma resposta pronta que você criou. Ninguém mais criou para você. Quando eu falo criou, significa que alguém já deve ter falado antes, mas você colocou dentro de você, sacou? Em relação à tarefa, se você tiver um drive que é considerar tarefa trabalhosa, nojenta, é uma obrigação. Você deve estar com um monte de tarefa acumulada por aí. O que eu fiz com as tarefas? Eu troquei as experiências. Guarda isso. Para mudar os drives, eu preciso trocar as experiências. Então, o que eu quero? Trocar experiências. É só isso que precisamos fazer. Então, eu tenho uma experiência nova e vou mudar o meu drive. Você que é menina e namorou um canalha, instalou um drive. Homem é canalha. Vai acontecer o quê? Todo homem que você quer, que você ver na sua frente, vai ser um canalha. Se você tiver um namorado e é canalha, bebê de colo é canalha. Vovô no caixão é canalha. Todo ser masculino vai ser um canalha. Mas é tudo culpa do seu drive mental errado em relação a homem. Você que teve problema com seu pai, sugiro que você resolva o mais rápido possível, porque senão você não prospera. Uma das coisas que mais faço no método IP é o desbloqueio emocional e a maioria das pessoas tem problema com quem? Pai e mãe. Terceiro drive, sobre o qual eu quero lhe falar. Decisão é igual a destino. Por quê? Porque se você não decidiu, não muda nada. Vou mudar e espero a oportunidade. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu não estou nem aí para a oportunidade, porque eu a crio.
Oportunidade é atraída pela atitude, sacou? Anote mais um drive. O feito é melhor que o perfeito. Meu Deus, essa frase mudou minha vida. É uma frase que eu adotei como drive e repito todos os dias, porque o perfeccionismo é um defeito. E eu já falei isso em um capítulo anterior. Preste bem atenção no último. Esses 5 que estou lhe passando são para abrir sua vida nisso. Você vai pesquisar e construir mais. Vai ter uma tarefa para você construir pelo menos 12 drives. Se você não fizer, não vai para frente. Então, por exemplo, um que eu gosto de usar é: você é pior do que as pessoas podem imaginar. Por que esse drive? Eu sempre falo, eu sou pior que as pessoas possam imaginar. Porque assim, não fico botando banco em ninguém. Não tenho problema com ego, não tenho ninguém que fique em cima de mim, não preciso disso. Então, quando alguém fala, Pablo, estou decepcionado com você, eu falo, só isso? Imagina se você soubesse de tudo. Isso começou quando eu descobri um autor que se chama Charles Spurgeon. Ele falava essa frase: certo dia chegou uma multa na minha casa e eu pensei, por que achar ruim receber uma multa em casa? Se eu recebesse todas que eu mereço, ia ser pior. Então, eu sou pior que essa multa acha que eu sou. Obrigado por ouvir essa. Sacou? Eu vou lhe dar mais um bônus. Preciso errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Se você continuar a pensar do jeito que você nasceu, com um mindset fixo, mind é mente e set configuração, ou seja, configuração da mente. Você não vai cuidar da própria vida. Você vai ficar pensando igual um monte de gente já pensou, sem questionar, aceitando tudo e fazendo tudo igual. Eu não tenho nada contra a sua família, nem contra a minha, lembrando. Lembre-se de que eu vou reforçar isto. Este ano será difícil porque vai ser o pior ano da sua vida. Vai ser o ano em que você vai perder dinheiro? Não. Você vai aprender. Vai ser o ano que você vai investir tudo o que tem, seu suor, seu sangue, sua gordura e seu tempo. Vai ser um ano formidável. Você vai sentir falta dele, mas vai ser um ano que vai destravar o resto da sua vida. Pode ficar tranquilo, o resto não será uma nova vida que você conhecia. O que são esses drives para você aprender? Jesus usava, Jesus os usava. Em Mateus 4, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo usou a Bíblia contra Jesus. E ele nem conversa, só usa os drives. Você está com fome? Coma este pão, diz o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Respondeu-lhe Jesus: isso é um drive mental, ou seja, não preocupa. Eu tive um eu tive um drive certa vez que bati meu carro. Foi na verdade uma arrastada que eu dei em uma pilastra. A primeira coisa que eu falo quando eu gero prejuízo para mim mesmo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados em busca do seu propósito. Entanto, tudo coopera, não tem nada fora do lugar e há alguma atenção que preciso ter. Cuidado! Se você tem um drive errado, você vai produzir um resultado errado. Por exemplo, o sucesso é a soma dos seus fracassos. Pablo, por que esses drives? Quando alguém falar uma palavra-chave em um texto ou em um contexto, na hora seu cérebro vai se posicionar e vai falar: não, isso é isso, isso é isso. Claro, se você tiver os drives certos. Em uma outra vez que o diabo voltou a Jesus, diz: Jesus, pule daqui. Seus anjos deram ordem
a seu respeito, usando a própria palavra. Não tentará o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. Então, outra vez, o diabo pensou, mas Jesus não cai, né? No final, ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: se você se render a mim, me adorar, eu vou lhe dar os reinados, lhe dar tudo no mundo. Somente a Deus adorarás e prestarás culto, replicou Jesus. Ou seja, em resposta dele, não precisa nem de argumento. Você, homem, você, mulher, veja o que acham. Os homens desses pequenos, por conta de instinto, são doutrinados e ficam apaixonados quando veem qualquer mulher. Alguns pais fizeram uma hiperestimulação nas crianças e por isso muitos homens são desgovernados no assunto. Simplesmente o papai não conseguiu ensinar os drives certos. Está aqui um drive para você. Quando você olhar para uma mulher, pense na palavra exata: respeito. Mulher não é carne de açougue, não é nada disso. Eu o entendo. Você mexeu muito com pornografia. Pelo menos 70% de chance de você que está lendo ter mexido ou ainda estar mexendo com isso. Eu sugiro que você pare, porque senão você vai gastar toda a energia que deveria ser gasta em seu propósito de vida e este é o pior ano. Vá cortar essas coisas. Você está gostando do livro? Se sim, é porque está tendo resultado. Se não, às vezes é porque você fica focando em mim. Vai cuidar de sua vida. Preciso que você dê resultado. Eu não. Você que precisa. Para mim é muito bom, mas é muito melhor para você que você dê resultado, tá bom? Eu quero lhe falar algo. Este é o ano em que você vai se revolucionar. Uma nova vida que você nem conhece virá. Tarefa: drives mentais. Resposta imediata do cérebro. Instale os drives corretos para que seu cérebro dê melhores respostas imediatas. Conversaremos com alguns drives que são meus e desejo que você crie pelo menos 12 drives seus. Instalação de drives mentais. Eu nunca perco. Ou eu ganho, eu aprendo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Decisão muda destino. Feito é melhor que perfeito. Você é pior que as pessoas podem imaginar. Preciso errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Quais são os seus? Atividade número 2. Utilizando como exemplo o drive, preciso errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Escreva abaixo o que você já aprendeu com os seus 2 maiores erros.